Mas tocar é pra quem tem dom, né? Quem nasceu sem dom não consegue aprender. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Stephanie Santos, sua professora de piano e teclado, e hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito polêmico no meio da música. Vamos lá? Eu queria saber quem foi que inventou esse negócio que as pessoas só conseguem tocar se elas tiverem um dom. Como se não houvesse qualquer tipo de esforço, né, para que a pessoa alcance determinados resultados dentro do estudo da música. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Primeira coisa, o que é estudar música de fato? A gente precisa saber o que é estudar música para a gente poder definir esses argumentos, tá? Estudar música é estudar uma linguagem, é como se você estivesse aprendendo uma língua nova, inglês, espanhol, francês, italiano. Música é uma língua, né? De uma outra maneira, não literalmente, como a gente aprende a falar um outro idioma, mas música é uma forma da gente se comunicar que envolve um estudo mais aprofundado, né? Então, muitas das vezes, quando a gente vira e fala que as pessoas que tocam e tiram um bom som do instrumento são pessoas que já nasceram prontas, né? E por que eu não concordo com esse pensamento? Porque a pessoa que fala isso, ela ignora totalmente o trajeto musical que essa pessoa teve que fazer para chegar lá. A gente sabe que tem pessoas que realmente têm mais facilidade. Isso não significa que o talento delas vai levar elas ao lugar que elas querem chegar. O talento, a gente pode se apoiar no talento até um certo ponto. Sim, a gente pode crescer só com o talento sem estudar até um certo ponto. Só que vai chegar um momento que o nosso talento não vai ser suficiente. A gente vai precisar realmente sentar e estudar nossos instrumentos, estudar os rudimentos, estudar a teoria, estudar a percepção, estudar a parte prática que faz sentido para você. Isso aqui é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, gente. Muitas das vezes aquela pessoa que está estudando música, ela está estudando uma linguagem que não foi feita para ela, né? O que seriam as linguagens dentro do estudo da música, por exemplo? Tem pessoas que só tocam com partitura, tem pessoas que só tocam com cifra, tem pessoas que só tocam de ouvido, tem pessoas que são muito bom para improvisar. E daí, muitas das vezes, a pessoa ela vai para uma outra área da música, para um outro tipo de estudo, que não condiz com aquilo que ela já tem predisposição para aprender. Isso se chama predisposição para aprender, não seria exatamente um dom, mas uma predisposição. Então, quando a pessoa ela entende qual é a predisposição dela para aprender música, qual é a vertente dessas que eu citei para você, que ela desenvolve, de fato, ela consegue ter um resultado incrível, porque ela está indo direto aonde ela já vai ter mais abertura. Por exemplo, não faz sentido eu pedir para um pianista de jazz tocar um concerto de Mozart. Ah, mas ele é músico, ele toca qualquer coisa? Não. Ele toca a linguagem que ele se afeiçoou ao longo dos anos da vida dele. Não uma linguagem que ele não está acostumado a fazer. Simplesmente não faz sentido. Mesma coisa da gente aprender uma língua. Por exemplo, eu não vou pedir para um francês falar árabe porque ele não estudou. Não faz sentido. Então, muitas das vezes, a gente às vezes está se dedicando dentro de um ponto da música aonde a gente não tem facilidade. Só que muitas vezes os leigos viram e falam isso, né? Tal pessoa tem facilidade, mas tal pessoa não tem. Muitas das vezes não é sobre a facilidade de aprender música, mas é o tipo de linguagem que você está desenvolvendo ou que você está deixando de desenvolver. Só que é uma chavinha, gente, que vai virar muita coisa na sua cabeça. A gente tem que considerar o caminho que cada pessoa leva para aprender, né? O tipo de estilo que ela escolhe estudar, o tipo de estudo que ela escolhe ter, e cada tipo de estudo vai demandar um tipo de tempo. Então, por exemplo, o que uma pessoa precisa para poder desenvolver o ouvido e tocar música de ouvido, sem cifra, sem partitura? Ela precisa estudar harmonia funcional, porque a harmonia funcional vai dar essa base para ela conseguir prever musicalmente o que vai acontecer numa música. Né? É um dos tópicos principais que você realmente precisa estudar para tocar bem algo de ouvido, sem depender de cifras ou partituras. Vamos supor, eu quero aprender o clássico, eu preciso ter uma leitura de partitura muito bem desenvolvida para mim entender aquela linguagem para fazer uma boa interpretação ali no meu instrumento, né? Que a gente toca no piano. Um outro exemplo, eu quero tocar popular, eu preciso entender do estilo popular, eu preciso estudar os compositores que envolve estilo popular. Eu gosto de rock dos anos 70, eu gosto de pop, mas depois dos anos 2000, eu preciso correlacionar o estilo que eu gosto com o tipo de estudo que eu vou ter que ter ao longo dos anos
para eu poder ter aquele resultado que eu estou buscando. Então, nem tudo tem a ver com algo que já vem pronto. Muitas das vezes, até a pessoa que já tem facilidade, ela vai precisar parar, ter um estudo mais sistemático, para que aquilo continue se mantendo dentro do mesmo nível que ela está chegando. Porque muitas das vezes, se a gente se espelhar só no talento, o talento ele vai limitar a gente, ele vai levar você, vai subir, vai chegar um momento que você não vai conseguir subir mais, porque você vai precisar se dedicar, você vai precisar estudar. Então, é uma das coisas que eu sempre falo para os alunos, nunca se compare a outra pessoa. Procure entender e estudar aquilo que você já tem predisposição para se desenvolver no instrumento. Você já tem predisposição para tocar pop? Vai estudar pop. Você já tem predisposição para estudar clássico? Vai estudar clássico. Já tem predisposição para tocar coisas de ouvido? Eu tenho alunos com 10 anos que tocam de ouvido muito bem, porque eu entendi que a facilidade do aluno era isso. Não era ler cifras ou partitura, era tocar de ouvido. E outros alunos, eles não se desenvolvem se não tiver um material de partitura na frente, ou a cifra. Então, a gente tem que ter esse olhar mais crítico para a questão do estudo musical. Qual dessas variações de linguagem se encaixa melhor para aquilo que você vai se desenvolver? Essa é a grande questão. Por fim, o que eu queria deixar aqui para vocês? Independente do que vocês escolham se desenvolver e tocar, estude, tenha uma rotina de estudos, não se apoie somente num talento ou acredite que só ele vai te levar para frente, mas tenha uma rotina de estudos, propositalmente faça com que isso faça parte do seu dia ou da sua semana, do seu fim de semana. Deixe que isso faça parte do seu dia a dia para que você construa esse desenvolvimento de linguagem. Uma língua a gente não aprende a falar em 1 mês, 2 meses, né? A gente leva anos até ter fluência naquilo que a gente está falando. E música também é isso. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixe o seu like aqui, o seu comentário e me sigam para mais vídeos nesse canal. Até mais!